noite a todos. Vamos então iniciar o evento de hoje. É com muita satisfação que a Editares anuncia o lançamento da obra Contos, Compreendendo Nossa Evolução, dos autores Pedro Marcelino e Flávio Monteiro. A obra é uma adaptação do livro Nossa Evolução, de Paulo Vieira, com formato original e lúdico, esclarecendo de forma ilustrada, em arte e quadrinhos, os conceitos básicos da conscienciologia, visando alcançar os intermissivistas jovens e adultos. Para iniciarmos o talk show desta noite, convidamos a professora Eliane Moura. Convidamos o autor Pedro Marcelino. Pedro Marcelino é professor de desenho, animador e ilustrador. Como artista, participou da equipe de produção de 2 longas-metragens animados, Até que a Esbórnia nos Separe e Cidade dos Piratas, ambas da produtora Otto Desenhos Animados. Foi diretor de animação do curta-metragem Jardim de Alice. Graduado em Letras pela Unioeste, Paraná, é estudante também da língua japonesa. Pesquisador e voluntário da Conscienciologia desde 2007 e atualmente voluntário da Reconsciência desde 2010. Chamamos também o autor Flávio Monteiro, que é mestre em Educação pela Universidade Estadual Paulista, pesquisou o ensino à distância na formação de professores. Tem trabalho publicado no livro Educação Inclusiva em Perspectiva. Atuou como diretor de Tecnologia de Informação e trabalha hoje como analista de sistemas na Unesp, em Araraquara, São Paulo. É voluntário da Conscienciologia desde 1998, mantém o site infotales.org, onde publica infográficos sobre as bases da Conscienciologia. Também é voluntário do núcleo EAD na CIPED Jundiaí, São Paulo. Professora Eliane. Obrigada, Miriam. Boa noite a todos e todas. É muito bom estar aqui mais uma vez, com Editares, pelo Editares, com os autores, lançando mais um livro da Conscienciologia. Então, hoje nós temos um livro diferente, eu considero um livro especial, pela qualidade do que eu já pude ver do livro, ainda não consegui ver todo, pela qualidade do ineditismo, eles são profissionais, esses 2 rapazes não estão de brincadeiras, basta vocês olharem para o livro, e com certeza para as próximas obras que virão nessa linha, eu já falo na trilogia aqui, mas eu sei que vocês querem convidar outras pessoas, para acompanhar esse talk show, então fiquem à vontade, por favor. Boa noite a todos. A gente gostaria de convidar o Lucas e a Desirê para participar da produção, de toda a produção, e vão ajudar a fazer mais coisas interessantes para a nossa... Gostaria de convidar o Lucas Moraes e a Desirê para ficar aqui na frente, para falar junto com a gente como foi a produção da obra, São partes da equipe, que trabalharam durante uns 4 anos, 5 anos de produção. Muito bom, a gente vê que sempre é um trabalho de equipe, mesmo um autor apenas de um livro, mais 2, sempre é um trabalho de equipe. Então eu quero começar a pergunta para vocês, e aí vocês vão também incluindo os convidados de vocês. Como é que surgiu essa ideia tão legal, tão original, de adaptar, de transformar o livro Nossa Evolução num livro de histórias em HQ, que se chama, tá certo assim, Pedro? Num HQ. Como é que surgiu essa ideia? Mas aí você completa, tá? Primeiro, gostaria de agradecer a todos que estão aí, e agradecer a todos aqueles que puderam trabalhar na obra e que nos ajudaram a realizar esse sonho que seria
a criação de um material didático, né? Ele é chamado de HQ porque é uma história em quadrinhos. Ela pode ser chamada de graphic novel porque é um livro em quadrinhos. E pode ser chamada de comic book, que foi o que nós escolhemos. Nós escolhemos esse nome porque ele é um livro que está em forma de documentário. Se a gente começar a ler do começo, a gente vai ver do início até o final, nós vamos perceber que ele segue uma sequência, e essa sequência é narrada por um personagem e transforma esse livro numa espécie de documentário que vai narrando e explicando o que é a Conscienciologia. E dessa forma, nós achamos que não cabia o nome graphic novel, por isso colocamos comic book. Mas ele é uma graphic novel também. E então a gente gostaria de agradecer todo o pessoal que nos ajudou, que colaborou com isso, né? E nós escolhemos o Nossa Evolução, essa foi a pergunta, né? Como é que vocês chegaram? De onde veio essa ideia? Como é que foi o processo de adaptar um livro como esse para... Agora eu vou falar certo. Quando? Isso. Ou livro em quadrinhos, pode ser. Ou pode chamar, quem quiser chamar de gibi, pode chamar também, não tem problema. O importante é ler, compreender, entender a ideia de, na verdade, nós estamos tentando criar um recurso para facilitar a compreensão de tópicos da Conscienciologia essenciais, aí, né, fundamentais para quem está começando. E a ideia, nós começamos, depois que nós nos conhecemos e tivemos nós percebemos que cada um tinha uma especialidade que complementava a outra, e nós trabalhando, voluntariando no Holociclo, lá idos de 2009, 2008, 2010, nós queríamos criar alguma coisa desse tipo para ajudar a divulgar a Conscienciologia. E aí nós tentamos nós fizemos outros roteiros, mas esse livro sempre chamou a nossa atenção, o livro Nossa Evolução, do professor Valdo, porque se vocês já leram, ele é um livro de perguntas e respostas, e essas perguntas e respostas, elas vão crescendo. Então elas começam explicando os conceitos bem iniciais e vai aprofundando. Então ele já é um livro sequencial. Se vocês estudarem e começarem a ler, vocês vão ver que ele é um livro já que traz uma sequência lógica, e toda vez que a gente lia esse livro, vinha ideias desse tipo, já que é um livro sequencial, é um livro didático, seria para o público de entrada, cabia nesse formato. Então foi por isso que a gente escolheu esse livro para fazer. Se quiser falar alguma coisa, Pedro? No início do livro tem o que a gente chama de momento presente, vocês vão ver, né, que é uma parte que mostra como que foi feito, os bastidores, que o livro tem dois momentos, né? Tem um momento que o personagem narrador fala sobre os conceitos da Conscienciologia, e tem um momento que aparecem os bastidores da obra. Nesse momento aparece o surgimento da ideia, né? Que ela foi uma ideia que foi adotada no nosso trabalho, mas quem teve a ideia foi o Flávio, de fazer a nossa evolução. Eu tinha a ideia de fazer projeções da consciência, e aí a gente, nessas discussões, nessas conversas todas, o Flávio sugeriu, então, quem sabe a gente faz a nossa evolução, e no futuro a gente vê como que caminham as coisas e faz projeções da consciência, né? E aí, no início eu fiquei um pouco resistente, eu pensei, mas a nossa evolução não é uma obra tão visual, né? É uma obra bem conceitual. Aí o Flávio deu argumentou, explicou, e aí eu comecei a achar também essa ideia interessante, e aí a gente começou a trabalhar. Depois eu falei para o Lucas, falei para a Desirê, né? E aí como vocês viram, vão ver, né? Na obra mostra um pouquinho de como que foi esse surgimento da ideia, né? Mas a ideia de ter uma história em quadrinhos que falasse dos temas da Conscienciologia, ela remonta, para mim, bem no início, né? Em 2005, 2004, quando eu comecei a fazer os cursos, que as pessoas sabiam que eu sabia desenhar e falavam, né? Por que você não faz uma história em quadrinho, né? Em 2005, né?
Aí, quando eu escutava isso, eu achava uma coisa meio sem noção, né? Porque em 2005 eu não tinha capacidade técnica ainda. Porque quando as pessoas veem a pessoa sabendo desenhar, né, elas acreditam que fazer uma história em quadrinho é uma coisa muito fácil, qualquer pessoa que sabe desenhar teria capacidade de ter. Mas, na verdade, a minha evolução enquanto artista, a evolução do Flávio enquanto pesquisador, roteirista, ela foi acontecendo em paralelo com a obra. O que poucas pessoas sabem, às vezes, é que a maturação do quadrinista demora de 10 a 15 anos. Né? Então, ele vai precisar aprender a desenhar, depois ele vai precisar aprender a desenhar para quadrinhos, e depois ele vai precisar desenvolver o estilo dele. Enquanto ele não tiver isso, ele não funciona. E isso aconteceu por causa do trabalho, da dedicação, e a mesma coisa foi da escrita. O Flávio também desenhou, né? Porque poucas pessoas sabem, né? Que eu acho que o Flávio só escreveu, mas também desenhou. Então foi um trabalho muito, né? Desenho, os esquetes, os esboços, os hominhos de palito. Quem desenhou mesmo foram eles, né? Pessoal. E aí veio os esboços, os roteiros. Veio também a parte assim que foi que é bem densa da obra, que são os cenários, né? Vocês vão ver, vou falar depois, que a Desirê desenvolveu, e a finalização que o Lucas também desenvolveu bastante. Porque não basta só ter o desenho, você tem que pensar em outros elementos que vão fazer ele ficar mais robusto, né? É muito complexo, né? Acho que é mais fácil só escrever o livro, assim como a gente faz, né? Só com letras. E quando vocês levaram essa ideia para o professor Walter, como é que foi a recepção dele? O que ele falou para vocês? Ele próprio, né, um grande admirador, um colecionador, né? A gente conhece a biblioteca dele de histórias em quadrinhos, de comic book. Assim, a questão é que ele sempre participou do que a gente estava fazendo, né? Então a gente conversava com ele, às vezes encontrava ele enquanto estava caminhando, né? Às vezes encontrava em outro local. Ele sempre, quando a gente não ia falar, ele perguntava para a gente, né? Para saber o que estava acontecendo, então ele estava sempre a par. Quando surgiu a ideia do Nossa Evolução, a gente mudou o que supostamente a gente estaria fazendo, que era o projeto de consciência, né? Aí, quando ele viu isso, a gente estava um pouquinho nervoso com a possibilidade dele dizer, não, isso aí é uma porcaria de desse técnico, né? Mas não aconteceu isso, né? Então, na obra, em quadrinhos, também aparece esse momento, né, no momento presente, que é o momento que a gente foi lá conversar com ele, né? Sim. É interessante porque, quando nós tivemos a ideia, nós planejamos, primeiro nós fizemos um planejamento, né? Porque para história de quadrinhos, assim, para levar a sério mesmo, você tem que fazer um planejamento, você tem que fazer uma espécie de, como se fosse um plano de negócio do quadrinho. Então nós fizemos todo o projeto antes de mostrar ao professor Walter para a gente chegar calçado lá, né? Para conversar e explicar que a coisa era séria. Então nós fizemos esse projeto, colocamos lá os prazos, como que a gente ia dividir o livro, como que ia ser os quadrinhos, como que iam ser os capítulos. E aí nós marcamos uma reunião no Tertuliário e mostramos para ele recebeu a gente super bem, e tem até uma parte de quadrinhos que tem desenho disso, né? E ele, a princípio, ele ficou super contente, mas ele achava que era o Projeções da Consciência. Ele queria fazer o Projeções da Consciência inicialmente, porque ele pensava que você podia usar a arte. Você fazendo um trabalho muito bem feito de arte, você ia ajudar a divulgar a Conscienciologia. E Projeções da Consciência são contos, como se fossem contos, né? Porque apesar dele ser um diário de projeções, né? Um tipo de uma agenda extrafísica, vamos dizer assim, ele, se você lê cada capítulo, dá para fazer um quadrinho para cada capítulo praticamente, né? E essa é uma ideia excelente, que provavelmente vai sair aí mais no futuro. Ele achava que isso que a gente estava fazendo. Aí ele aprovou tudo, achou maravilhoso, foi maravilha e tal, a gente ficou contente, ele assinou embaixo, falou que a gente podia usar o nome dele à vontade e tal. E aí passou uns 3, 4 dias, aí uma vez a gente estava no Tertuliário, eu acho que o Pedro não estava junto esse dia, ele falou assim, peraí, vocês estão fazendo Projeções da Consciência, né? Eu falei, não é o Projeções, professor, é o Nossa Evolução. Ele falou, mas como vocês vão fazer o Nossa Evolução? Eu falei, nós vamos fazer um livro didático sobre Nossa Evolução. Aí ele parou um pouco, pensou, falou, vocês estão pensando muito bem. Vocês vão começar pelo lado mais difícil.
E aí a gente aceitou esse desafio, né, se sentiu lisonjeado. Nesse dia nós pedimos para que ele indicasse alguém para ser o nosso assessor na parte de revisão do conteúdo conscienciológico, porque ele não ia poder fazer aquilo por causa das atividades dele, que era muito atarefado. E aí ele indicou uma pessoa que nos ajudou muito, que foi Eduardo Azevedo. Então ele que acompanhou o trabalho, capítulo por capítulo, foi revisando, muita coisa nós alteramos, porque trabalhar com imagens é meio complicado. Então precisa ter algumas pessoas, né? E a gente precisa ter um grupo ali para fazer essa autocrítica das imagens, do trabalho, dos roteiros, antes de serem aprovados. E qual é o objetivo, qual é, né? Claro, aqui para a gente também. O que vocês escolheram fazer um livro com essa linguagem? Para quem? Com que objetivo? Que público vocês querem alcançar que talvez outros livros da Conscienciologia ainda não tenham alcançado? Com certeza é uma linguagem diferente, e a gente sabe do grande alcance que tem entre os jovens, principalmente. O que vocês pensaram sobre isso? Assim, eu vou falar também. Depois, se vocês quiserem falar, né? Vocês ficam à vontade, espero que microfone. Eu acho assim, a gente tem dois públicos que a gente conversa bastante, que são os públicos mais visíveis para esse livro. O público brasileiro, ele é um público que ele tem características bem específicas, porque ele não está acostumado a ler quadrinhos, no sentido de que ele lê, na maioria das vezes, gibi ou vê tirinhas nos jornais, né? Não tem um hábito de ler quadrinhos. Para o público brasileiro, provavelmente os jovens serão mais atraídos. Mas o que vai acontecer? Logo, logo, os adultos que gostam de quadrinhos bons perceberão que esse é um quadrinho bom e vão começar a ler a nossa obra. Porque as pessoas não acreditam que coisas boas sejam feitas no Brasil, os leitores. Porque demora muito, é muito caro, os artistas têm que ser muito bons. Então, assim, a hora que cair nas mãos dos leitores de quadrinhos brasileiros, muitos adultos que leem quadrinhos vão ler. Mas, no primeiro momento, serão os jovens que têm um apetite maior, que às vezes se interessam pela imagem, que provavelmente vão ler. Para o público internacional, isso se torna drasticamente diferente. Porque você tem culturas, como a cultura francesa, a cultura japonesa, mesmo na Inglaterra, né, que as pessoas consomem graphic novel, que é algo que as pessoas leem. Então elas estão acostumadas a escolher por tema, elas estão acostumadas a escolher por história e não por formato. Na nossa cabeça a gente tem uma simplificação, às vezes, por exemplo, tem uma simplificação assim, se é quadrinho, é infantil. Se é quadrinho, o conteúdo é mais simples. Só que isso seria o equivalente da gente ver um filme, por exemplo, e determinar o conteúdo. É um filme? Então é para adolescente. Não faz sentido, porque um filme é um formato. Ele permite vários conteúdos, ele permite várias histórias, várias abordagens. E o quadrinho é a mesma coisa. Ele vai permitir todo tipo de abordagem, todo tipo de estilo de desenho, vai acessar todo tipo de conteúdo. Eu adoro o exemplo da cultura japonesa, que ela tem... Isso para mim, gente, no início era incompreensível. Eu acho que às vezes fica meio estranho, né? Ela tem obras com gêneros muito específicos. Por exemplo, gênero trabalhador de empresa. Isso para eles é um gênero. Por quê? A pessoa pega o metrô, ela trabalha na empresa e uma obra em quadrinho dá o tempo dela atravessar um percurso de metrô no Japão. Então, tem temas que são abordados que mostram o dia a dia de trabalho, tem coisas do universo de quem trabalha em empresa, do funcionário, que a gente não faz essa distinção do funcionário, né? Eles fazem toda essa distinção do funcionário, né? Tem quadrinhos de terceira idade. Por exemplo, um tema discutido no quadrinho de terceira idade, nos quadrinhos japoneses, que tem um estilo visual bem diferente do nosso, é a questão da morte. É não ter muito discutido. Suicídio, morte, porque são coisas que na cultura japonesa dizem respeito a esse público. Então é outra maneira de interpretar os quadrinhos. Então, para eles, a hora que a gente tiver os quadrinhos em japonês, a hora que a gente tiver os quadrinhos em inglês, francês, muitas questões que surgem no Brasil não surgirão. Então, tem sempre essas peculiaridades das culturas, né? Então, essa é uma coisa que a gente pensa um monte nisso, né? Tem coisas que enfim,
se fosse colocar um público específico, bem específico assim, que a gente percebe a pessoa que tem a necessidade de questionar quem ela é, de onde ela veio e para onde ela vai. Esse é o público. Isso pode surgir na adolescência, isso pode surgir na adultidade, isso pode surgir na terceira idade, vai variar de pessoa para pessoa. Mas no momento que a pessoa começa a questionar quem ela é, de onde ela veio, o que ela tem que fazer aqui, para onde que ela vai, aí esse livro faz sentido. Né? Pelo fato, gente, dele ser um livro em quadrinhos, ele usa as duas pernas. O que significa isso? Quando a gente anda numa perna só, é mais difícil. A gente pode andar numa perna só com uma maneira de se exercitar, fazer exercício. Né? A perna que a gente estiver usando vai ficar mais forte, vai ficar musculosa, porque a gente está colocando toda uma carga nela. Mas no momento que a gente anda nas duas, isso fica mais agradável. Então, quando você utiliza várias áreas do seu cérebro, você utiliza a leitura visual, você utiliza a leitura fonética, isso fica mais agradável. Mas não fica mais agradável porque é uma coisa mais simples, fica agradável porque você está usando mais áreas do seu cérebro. Seria o equivalente da gente andar pelas duas pernas. Quando a gente tem o livro com apenas palavras, o que a gente está fazendo? A gente tem que ir direto ao ponto, é pragmático. Às vezes a gente necessita, com alguns conteúdos, ir direto ao ponto e acelerar. Aí a gente usa uma perna. Por isso que cansa mais ler livro apenas com palavras do que ler graphic novels. Então são naturezas distintas do fenômeno da leitura. E é isso que eu acho que vai atrair os públicos, né? Conforme as pessoas vão conhecendo, conforme a gente vai também disseminando a cultura de se ler quadrinhos no Brasil. Interessante de ser uma obra gráfica visual também, é que da mesma forma que existia essa distribuição dos conteúdos da Conscienciologia de forma sequencial no livro Nossa Evolução, o quadrinho segue o mesmo recurso, o mesmo formato. Porém, o quadrinho, por isso tudo que o Pedro acabou de explicar, a leitura do quadrinho, você consegue entrar no universo ali do quadrinho e você se aprofunda mais. Então, a questão da imersão no quadrinho, ela é mais forte do que a imersão. Nos livros escritos também acontece a mesma coisa, mas é muito mais rápido o processo de imersão no quadrinho, porque você lê o texto, vê a imagem, você vê uma página, vê a segunda, na terceira página você já está imerso na história. Muitas vezes no livro, quando o autor quer, por exemplo, explicar um cenário, ele vai escrever alguns parágrafos para explicar o cenário, o pano de fundo, para depois colocar a ideia. Vai demorar um pouco mais para o leitor conseguir entrar na ideia do autor, naquele cenário, para depois ele colocar a ideia. No quadrinho você muitas vezes olha um quadro, olha uma imagem, uma figura, você já está vendo o cenário. Logo em seguida você já vê o texto e já consegue interpretar, entrar no cenário e já emergir na história. Então esse é um ponto forte do quadrinho que eu acho que foi bacana a gente ter conseguido, que é um ponto forte. Eu acho que isso é uma paratecnologia de abordagem, né? Uma tecnologia de abordagem para a gente poder trazer e mostrar os conteúdos para as pessoas, para ajudar na recuperação dessas ideias. Uma coisa que eu acho legal também dos recursos dos quadrinhos é que, ao mesmo tempo que a gente está falando de conceitos aparentemente bem abstratos, assim, para uma primeira leitura, né, a gente pode demonstrar isso visualmente, assim, né. Isso daí foi uma coisa bem legal e bem trabalhada também no projeto em si, né. Tanto que eu lembro de ter muitas discussões em cima dos trabalhos de layout, de primeiros desenhos, assim, como que é mais interessante a gente representar isso visualmente, assim, né. Então isso também é uma questão que eu vejo que tem muita diferença, né? Porque quando eu li o Nossa Evolução, eu lembro que, a primeira vez, né? Eu lembro que teve vários conceitos que ainda se manteram meio
estranhos, assim, mesmo com a leitura e muita explicação, né, sendo uma boa narrativa e tudo mais. E com o quadrinho eu vejo que parece que fica mais fácil o entendimento, né, porque você tem uma dupla leitura ali, né, você tem uma explicação textual e uma explicação visual, uma exploração visual diferente ali, né. Isso aí foi legal também. E é nisso que a gente tem que trabalhar bastante ali na hora, porque, por exemplo, tem a nossa, na verdade, a única referência ali é o próprio texto, a nossa evolução, e a gente tem que fazer com que, de alguma forma, aquele texto seja transformado em imagens metafóricas. Então, essa, no caso, foi a parte mais difícil, porque, exatamente como o Lucas e o pessoal falou, né? A imagem, a pessoa tem que olhar e, por exemplo, se identificar com o personagem, não sei, olhar, às vezes, a imagem e falar, poxa, uma vez eu já me senti dessa maneira, ou algo do tipo, sabe? Se sentir relacionado com aquilo de alguma maneira, né? E aí você pensar numa imagem que represente aquilo, porque, vamos lá, no nosso dia a dia, para muitas pessoas, aquela imagem poderia não existir, aquilo poderia não existir daquela maneira, né? Mas já é uma maneira dela poder dizer, não, algo parecido já aconteceu, ou, nossa, isso aqui foi muito legal, tipo, eu não tinha imaginado dessa forma. E por aí vai, né? Eu quero comentar essas duas coisas, né? Isso que a Desirê falou diz respeito àquela experiência que a gente tem às vezes da leitura instantânea, ou a leitura em bloco. A gente vê alguma coisa e a gente entende aquilo. A metáfora, ela ajuda muito nisso. Né? Então, a leitura da palavra, ela é muito analítica, né? A gente vai construindo aquele conceito, elaborando ele para compreender. Então, a gente vai quase matematicamente construir uma estrutura. A leitura da imagem, ela não é analítica, ela é direta. Então, como o Lucas falou, é uma dupla leitura. Então, você tem um texto que está nos balões, ele é um texto analítico, um pouco outro. Mas, ao mesmo tempo, você tem a imagem, que ela é uma metáfora, porque a gente está falando de coisas abstratas, a gente não tem uma imagem de coisas abstratas. Né? A gente não tem uma imagem da consciência, a gente não tem uma imagem da paragenética, que são temas trabalhados, a gente não tem uma imagem específica da paracérebro, de coisas assim que são bem abstratas. Mas o que vai acontecer? Quando a gente tem uma metáfora, a gente tem uma imagem que ela vai remontar, ela vai apontar para a experiência disso. Né? Então, se a pessoa teve a experiência disso, ou se ela tem a curiosidade, essa imagem ela vai jogar nesse nível cognitivo para ela ficar com aquela coisa, assim, sabe? Eu acho que é por aí. Tá? Se tiverem coisas que a gente esteja falando, gente, que sejam, às vezes, diferentes do que vocês conhecem, ou às vezes a gente fala de quadrinho, o Lucas falou de layout, a gente fala de coisas, às vezes, que a gente está acostumado a falar, ou da conscienciologia, que a gente falou de paratecnologia, fiquem à vontade, que daqui a pouco a gente já vai ter a parte de perguntas, né? Vamos abrir daqui a pouco. E aí vocês perguntem, fiquem bem à vontade, que a gente